Graça e paz a todos os irmãos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Sem Ele, verdadeiramente, não somos nada. Como diz a palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 9:33. Meu nome é Suelen. Sou casada há 10 anos, temos 4 filhas. Tudo começou em abril de 2016. Meu casamento sempre foi uma bênção, um marido que pedia a Deus, mesmo ele não sendo evangélico, uma vez ou outra ia comigo aos cultos. Quando foi no mês de abril, fomos nos distanciando. Mal nos falávamos. Eu sempre que nos falava, era sempre pelo zap, até mesmo dentro de casa. Tenha misericórdia, Senhor. Me afastei da igreja e quando ia, só ia para esquentar o banco. Falei para ele que iria sair de casa. Ele começou a me ajudar a procurar casa. Achei uma bem pertinho da nossa casa. Me ajudou a mudar e, preocupado comigo, detalhe: minhas filhas ficaram com ele. Eu pegava elas apenas nos fins de semana. Em maio, ele já começou a ficar mais distante. Não falava mais comigo mais, só o básico sobre as nossas filhas. Entrei em desespero. Comecei a ir atrás dele para tentar conversar, todas sem sucesso. Ele estava irredutível. Comecei a buscar por oração. Profeta, mas não por Deus. Senhor, me perdoe por ter sido tão tola. Fui para a igreja e orei, pedi que Deus levasse ele até lá. Pois bem, Deus o levou. E quando olhou para trás, lá estava ele. Glória a Deus. Acabou o culto, pedi uma carona. Ele disse que não. Mas estava uma chuva, amados, uma chuva, e ele resolveu me dar carona. Me deixou na porta de casa. Fui dar um beijo nele. O olhar dele estava tão distante, tão triste e abatido. Ele olhou nos meus olhos e disse que não me amava mais e que iria pedir o divórcio. Senhor amado, entrei mais uma vez em desespero. Peguei a chave do carro dele e fui correndo para nossa casa, que ficava ali perto, me jogando na frente do carro e falando para ele passar em cima de mim e acabar com toda aquela dor que estava me consumindo. Entrei em casa, minhas filhas vieram correndo me abraçar. E presenciaram toda aquela cena, eu gritando, peguei a caixa de remédio, tomei sei lá quantos remédios, e ele tirando da minha mão, peguei uma faca e ele pedindo para eu parar, para eu ir embora e deixar eles em paz. Naquela confusão toda, subiu minha sogra, que mora embaixo da nossa casa, mandou eu sair, que eu não tinha mais nada que fazer ali, que eu já tinha destruído a família dela toda. Irmão, saí dali dilacerada, acabada. Fui para casa a pé, pensando que daria um fim na minha vida. Cheguei em casa, me joguei no chão e gritei: Senhor, me socorre. Eu não estou aguentando, Senhor. Adormeci. No outro dia, para acordar e ir trabalhar, somente Deus para dar forças. Tive dias que eu não ter o que comer, irmãos, pois foi o mês que entrei de férias. Quando voltei, não tinha nada para receber. O Deus foi apertando cada dia mais para que eu entendesse qual era o propósito dele na minha vida. Ali começou minha busca por Deus. Meu pai foi curado na igreja de um amigo dele, depois de ter caído do telhado. Fui com ele no culto. Pastor Marcos, louva a Deus pela sua vida. Me acolheu e sua esposa, pastora Patrícia. Casal abençoado e muito usado por Deus. Enquanto muitos falavam para seguir minha vida, diziam, você é bonita, tem uma vida inteira pela frente. Eles sim acreditavam na restauração do meu casamento. Amados, Deus leva a gente no lugar certo, na hora certa. Me levou até esses pastores que saborearam um casamento restaurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, papai. Começou minha busca por Deus, minha sede em conhecer mais desse Deus do impossível, Deus de milagres, o Todo-Poderoso. Busquei pela internet sobre casamento restaurado. Cheguei até o blog da Sol, o Restaurar Casamentos. E tem muita coisa de Deus, testemunho que te deixam para cima. Tinha sede cada dia mais de Deus, orava, jejuava, fazia campanha, propósito, e cada dia as coisas pioravam. Meu pastor sempre falava: calma, somente confia. Deus falou que vai fazer, então descansa.
Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 4 e 5. Emagreci 15 quilos, amadas. Pedi para Deus renovar minhas forças e me ajudar a superar. Fui morar com minha mãe em setembro de 2016. Ele novamente fez minha mudança. Agora estava mais longe e lá era um quarto e cozinha. Mal cabia gente. Minhas filhas, quando dormiam lá, era só no aperto. Quando era dia de levá-las embora, amados, era uma tortura. Chorávamos eu e elas. E ele olhava e falava: para de fazer drama. Aquilo me matava. Meu aniversário foi em setembro. Ele nem sequer colocou as meninas para falar comigo. Apenas me mandou às 23 horas da noite os parabéns. Tudo aquilo estava me matando, acabando com minha vontade de lutar. E as pessoas de fora falavam: você é bonita, vai viver sua vida. E meus pastores e Deus sempre me dava força, me mostrava que era para eu seguir o meu caminho, que aquele era o caminho certo, lutar pela restauração do meu lar. Um dia na igreja, acabou um culto, chegou um casal de amigos do meu pastor e sentados lá, nunca havia visto aquela mulher. Ela me disse: Deus manda te dizer que Ele está no controle e que eu estava no caminho certo. Novembro de 2016, amados, fui levar minhas filhas embora e descobri que ele estava se envolvendo com uma moça, 10 anos mais nova que eu. Meu coração gelou, minhas pernas tremeram, mas Deus é tão maravilhoso que nunca deixou eu ver. Nesse mesmo dia, eu fui levar minhas filhas. Ele me chamou para entrar. Glória a Deus. Conversamos, eu disse que eu amava muito e pedi perdão por não ter sido uma esposa que Deus tinha me feito para ser, pois a não ser mãe das minhas filhas também mereciam, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse mesmo dia dormi na minha casa com meu esposo e minhas filhas. Tudo parecia caminhar bem, até que eu, achando a dona da situação, parei de ir à igreja, de orar, de jejuar, de buscar pela minha família. Pedi que a minha mãe mudasse para perto da minha casa, para ficar mais perto de mim e das meninas. E ela não acreditava que nosso casamento voltaria a ser como antes e me dizia: seu casamento está falido, vai seguir sua vida, você é nova, volta para a faculdade. E aquilo começou a fazer minha cabeça. Comecei a inventar desculpas para não ficar em casa. Todo dia eu ia na casa da minha mãe, saía do trabalho, pegava as crianças em casa e subia para minha mãe. Não limpava a casa, nem fazia janta, comia na minha mãe e ele começou a me avisar que estava cansando. Até que chegou o dia que levou minhas coisas para minha mãe e disse que acabou, não iria mais aguentar aquela situação. Entrei em pânico e fui conversar com ele para tentar voltar para casa. Ele foi seco e disse: não te amo mais. E se você insistir em continuar, vou entrar com o divórcio. Meu Deus, aquela coisa ruim dentro de mim me consumiu. Chorei muito, mas tive que respeitar a opinião dele. Voltei correndo para a igreja. Meu pastor me disse: agora é você e Deus. Comecei a orar, jejuar e me prostrar aos pés do Senhor. Me rendi, pedi perdão por ser desobediente. Nesse mesmo dia, minha mãe foi embora e me deixou com minhas meninas, com um aluguel, irmãos, de R$800 e eu ganhando 1.250. Como faria para me manter minhas filhas? Deus usando pregadores para me dizer: sem obediência nada feito, se humilha. Irmãos, comecei a buscar o primeiro amor, louvava, jejuava, orava em propósitos. Meu pastor me dizia: só posso interceder, agora é você e Deus. Orei e disse: Senhor, coloca tudo nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu não tenho para onde ir, e sabe como desejo minha família unida. Então, que seja feita a sua vontade, não a minha, como diz o louvor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. 2 semanas antes de Deus me entregar a bênção, saí do trabalho, fui buscar minha filha de 7 anos na casa do meu esposo. Ele me disse assim, descendo a rua: mãe, tem uma coisa para te falar, que vai magoar seu coração. E eu, amados, em jejum, eu disse: pode falar, filha.
Ela então me disse que o pai não pretendia voltar nunca mais. Cheguei em casa acabada, chorei muito e orei. E conversando com Deus, sempre, se não for para ser, tira esse sentimento de mim, Senhor, por favor. Conversei com meu pastor e ele me orientou a ficar em silêncio. E lá eu, bem quieta, só em oração e jejum. O inimigo não brinca. Veio a proprietária da minha casa e disse que eu precisaria desocupar a casa até o dia 10 de setembro. Desesperada, bateu. Primeiro corri para Deus, contei para o meu pastor e ele me orientou a falar com meu esposo. E lá fui eu, no dia dos pais, e conversei com ele. Ele me ouviu e ficou quieto. Em oração constante agora, no dia 21 de agosto, chamei ele pelo zap e disse assim: hoje a Clara não tem aula. Deixa ela aí, que à noite passo e pego as duas. Tudo bem para você? Ele disse que sim. Agradeci e mandei um beijo com coração. Para minha surpresa, amados, ele mandou um igual. Glória a Deus, aleluia. Mais tarde me mandou assim pelo zap: quando for buscar as meninas, você pode dar uma ajeitada lá em casa? Meu coração quase saiu pela boca. Eu disse que sim e lá fui. Cheguei em casa, limpei tudo, fiz uma janta. Ele chegou, conversamos, jantamos juntos com as nossas filhas e dormi lá, glória a Deus. No outro dia, amados, estava limpando a casa e minha sogra pediu que eu saísse de lá, pois a casa era dela. Moramos em cima da casa da minha sogra. E não me queria lá. Falou que se eu quisesse voltar com meu esposo, era para irmos para outro lugar. Chorei, peguei minhas filhas e fui para casa, onde preciso desocupar até dia 10 de setembro. Conversei com Deus, falei com meu pastor e com meu esposo. Meu pastor me instruiu a falar com meu esposo e descansar. Então fiz isso. Quando foi a 21h30, ele buzinou. Deus faz a obra inteira, irmãos, nada pela metade. Ele disse que veio me buscar. Glória a Deus. Peguei as meninas e fui para casa. Está tudo em paz. Graças a Deus, ainda tem muito para fazer. Quero que minha casa seja um ambiente de paz, onde nós tenhamos prazer em estar. Ser a esposa que Deus quer que eu seja, ser a melhor mãe para minhas filhas e ser a serva que Deus me chamou para ser. Quero deixar para vocês que não desistam. Sei que não é fácil, mas Deus está sempre pronto a nos ajudar. Só Ele pode fazer o que nós não podemos. Deixe que as pessoas falam, ouça apenas a voz de Deus. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Mateus 19:6. Quero agradecer a Deus e aos meus pastores, meu pai que orou muito comigo, e as pessoas que oraram, intercederam por nós. Que Deus possa abençoar a vida de cada um com toda sorte de bênção. Papai, me perdoa por ter ferido a Ti, com atitudes que não lhe agradaram. Me perdoa por ter deixado alguma circunstância abalar minha fé. Obrigada por ter cuidado de mim, por me amar. Não sou merecedora de tantas bênçãos, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, curou minhas feridas, limpou de todo o pecado. Me ama grandiosamente. Te amo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Te amo, Senhor. Jesus, obrigada, meu Deus. Oh, meu Pai querido, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.